Criacionismo e evolucionismo. Quem tem a razão nessa discussão? Olá, paz do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estamos mais uma lição aqui da classe dos jovens para essa revista que tem como tema a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para a visão bem-sucedida. Hoje estaremos falando da lição 5, né? Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Antes de nós começarmos a aula, eu quero dar um recadinho para vocês que no dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, nós teremos aqui a Convenção de Escatologia aqui na nossa igreja sede com o tema o dispensacionalismo. O professor que irá nos trazer essa mensagem, essa palestra, será o reverendo Thomas Manosalva. Ele é um venezuelano que muito amigo nosso, muito próximo. Ele estudou aí sobre dispensacionalismo nos Estados Unidos e ele então nos dará aí essa palestra, tá? É um preço de R$20, simbólico, onde nós teremos um café da manhã e um almoço aí. A palestra será das 9 às 2 horas da tarde. Se você quer saber mais e também quer se inscrever, você que é obreiro, você que é até membro, que queira aprender um pouco mais sobre escatologia bíblica, você pode se inscrever no link que estará aqui embaixo na descrição, tá? Ainda estamos recebendo ainda as inscrições, então fique aí, preencha, vai ser muito importante e também contamos muito com a sua presença. O evento será aqui na nossa igreja sede, na Avenida Presidente Castelo Branco, número 3278. Para quem está fora de São Paulo, nós teremos um link exclusivo para quem preencher o formulário com um link onde haverá essa aula ministrada numa live, tá? Mas só para quem preencher o link na descrição, tá bom? Então, Deus abençoe a todos e vamos para a aula. O texto áureo ele está em Salmos no 42, verso 1, que diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habita, né? Que nele habita. O resumo da lição diz: os céticos acreditam que o mundo pode ter surgido do acaso, mas nós cremos que Deus tudo criou e governa as suas criaturas. O primeiro objetivo é explicar o que é o método científico. O segundo é destacar o apreciamento da ciência moderna. E o terceiro é saber o que a Bíblia diz em respeito à origem de tudo. A leitura bíblica em classe está em Salmos 33, dos versos 6 ao 9, e Provérbios capítulo 8, dos versos 22 a 29. A introdução, ela nos diz: quem tem medo das teorias que explicam a origem da vida e do universo? Nós não temos receio de estudá-las, pois cremos que Deus criou e sustenta o universo e a vida. A temática da lição neste domingo é a respeito do criacionismo. Veremos que a criação é um fato descrito nas Escrituras Sagradas, já a teoria da revolução e outras que tentam explicar a origem da vida e o universo, oponentes ao criacionismo, carecem de muitos argumentos para tentar de forma mirabolante explicar a origem da vida e as evoluções das espécies. O cristão tem a certeza de que Deus, de forma inteligente, criou todas as coisas que existem, não sendo viável, portanto, acreditar que o mundo e os seres humanos foram criados por meio de processos de melhoras para passar o tempo ou que é resultado do acaso ou de uma explosão cósmica que afirma a teoria do Big Bang. Então, nós como cristãos, nós temos a convicção de que quem criou tudo foi Deus, através da sua obra da criação. Então, hoje a lição, como nós estamos estudando dentro desse trimestre, o tema fé, através dos nossos dogmas como cristão, como cristão que nós somos. Então, a aula de hoje nós falaremos sobre o criacionismo. Então, assim, não faz sentido um cristão acreditar no evolucionismo.
Porque faz parte do dogma cristão e você acreditar no evolucionismo, você vai totalmente contra a sua crença pela Bíblia. Pois a Bíblia, ela começa com a criação. A Bíblia, no seu primeiro capítulo, fala, no capítulo 1, verso 1 diz: "E criou Deus os céus e a terra." Então, assim, achar que o evolucionismo faz parte da nossa crença é contraditório à Bíblia, que você luta tanto para defendê-la, né? Então, o primeiro tópico aí é o ensino científico. O primeiro subtópico é o método científico. E aí, o que é o método científico, né? É um conjunto de regras que formam etapas a serem seguidas para obter o conhecimento durante a investigação científica. O método científico é livre dos preconceitos no que se refere a teorias, ideias filosóficas ou religiosas. Os cientistas buscam a ideia e tenta sintetizar em uma lei e, por processo de indução, tenta chegar a algumas hipóteses mais amplas e a princípios com o objetivo de juntar várias leis possíveis. O crente entende e faz uso do método científico, mas nós não precisamos dela para crer que Deus criou e formou tudo, pois a Bíblia nos conta. Então vamos lá. O que é o método científico, então? O cientista, quando ele entende algo, né, quando ele busca uma teoria de alguma coisa, ele tenta encontrar dentro das leis, né, dentro das leis da física, dentro das leis da ciência, se aquilo se encaixa com as leis que regem o universo. Então, por exemplo, você tem aí a energia, né? Você tem a energia. Quando foi criada, a energia, ela está na natureza desde sempre. Desde sempre você tem os raios, né? O raio positivo, as cargas positivas se encontram com as cargas negativas, tem a sobrecarga, então sai uma força da natureza que é o raio. Então, assim, aí o raio é uma descarga positiva e negativa. Assim, quando Benjamin Franklin, né? Ele viu essa descarga, né, de raio, aí o que ele decide? Ele decide, então, tentar buscar trazer esse raio para ele, né? Ou então, assim, como que a gente pode dizer? Ele tentou coletar essa energia, essa descarga. Então, o que ele faz? Ele pega uma pipa, onde ele coloca um metal, uma chave nessa pipa e solta no ar num dia chuvoso. O que acontece então? O raio bate na pipa e aí então descobre então primeiro para-raio, né? Uma descarga, ela é canalizada nessa pipa. É um experimento científico onde você tem algumas leis ali que regem. Aí, a partir disso, você tem... você consegue, então, entender, né, a energia estática. Por exemplo, quando tem Nikola Tesla. Nikola Tesla, então, ele inventa a energia estática. Onde ele consegue até mesmo inventar a energia por distância, né? Ele pega um aparelho carregado de um lado A, um aparelho carregado do lado B, sobrecarregado de energia, e eles começam então a se comunicar através de frequências, ou o começo da rede sem fio, né? Thomas Edison, né? O outro lado aí da energia, né? Thomas Edison, que todo mundo... Existe uma briga entre Thomas Edison e Nikola Tesla, né? O Thomas Edison, então, ele consegue patentear a primeira lâmpada incandescente, né? Através de experimentos, ele consegue, então, encontrar um metal que consiga, então, trazer uma energia que faça com que a luz fique incandescente. Então, a primeira lâmpada de energia elétrica. O que é interessante é que, se você for olhar até mesmo no nosso país, ele, no começo da eletricidade, lá em 1860, 1840, já começou a ter um incentivo do nosso próprio rei, Dom Pedro II, para trazer a energia até o Brasil. Então, o Brasil ele já era avançado em 1800, né? Perdemos um pouco sobre isso, mas isso mostra, né? Por exemplo... Existem essas teorias da eletricidade, que é somente uma das leis aí que regem o mundo, né? Mas tá tudo aí, entendeu? O que nós temos que entender é que os cientistas, eles fazem os experimentos. Eles fazem experimentos através de coisas que já estão na natureza. Mas quem foi que trouxe esses experimentos? Quem foi que trouxe esses elementos para a natureza? Por exemplo, a primeira bomba atômica. Se você for olhar lá, tem vídeos das pessoas explicando como que é feita a primeira bomba atômica. Ela é através de... Tem duas bombas, né? De próton e a bomba atômica em cadeia, né? Que eles colocam eles soltam um urânio, né? Tem urânio
E tem a outra bomba atômica que consegue ser fabricada aqui pelo ser humano. Mas o urânio, ele tem uma quantidade de urânio na Terra, é natural. Então, o urânio ele tem uma alta força de poder construir explosões em cadeia. Então, ele vai se expandindo, né? Ele vai expandindo suas partículas. Então, o que eles conseguiram, então? Eles conseguiram, através de um efeito em cadeia, com que essas cargas, elas se explodissem em cadeia, fizessem várias explosões e teve aquele massacre em Hiroshima, né? Só que se a gente for pensar que o urânio ele já existe na natureza, né? O ser humano ele só moldou a natureza para criar uma bomba em efeito em massa. Nada foi inventado, nada foi criado, né? A criação foi feita lá no princípio, criado por Deus. Então, assim, os cientistas, eles buscam, dentro do método científico, meios para poder criar, entender os conceitos das coisas, para poder, então, através das leis que regem a física, né, encontrar respostas para aquilo. Só que a criação, nós não precisamos buscar através de método científico sobre a criação. Por quê? Porque Gênesis 1 já te dá a verdadeira resposta para a criação. Se você for olhar lá Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, ó: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, assim, se você for olhar Gênesis 1, verso 1, ele já fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele utiliza a expressão, né? O escritor ele utiliza a expressão bará, que significa então a ideia de criação. Criar é diferente de fazer. Existem alguns termos que é fazer. O que é fazer? Fazer é você pegar algo já criado e remodelar. Aqui quando fala criar, é porque Deus pegou algo do nada, do zero e criou. Criou Deus os céus e a terra, né? Então assim, nós já temos dentro da Bíblia a explicação e nós vamos, através de outros versículos, mostrar que Deus é o criador de tudo. O segundo subtópico diz: do que se ocupa a ciência? Você tem aí alguns destaques que eu coloco aqui, né, sempre. É um corpo de conhecimento, identificação, pesquisa e explicação das determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Não temos como explicar a fé usando a ciência, só podemos explicar pela revelação da palavra de Deus. Quem conhece a Deus pode crer na sua existência e no seu poder criador. Então, do que se ocupa a ciência, né? A ciência, ela se ocupa de conhecimentos, identificações, pesquisa e explicação de determinadas categorias e fenômenos e fatos. Então, para a ciência, tudo é lógico. Eles tentam entender dentro de uma lógica o sentido das coisas. Por que que tem o raio, né? Igual eu falei bastante do primeiro tópico sobre o raio, mas como que se origina o raio? Existe uma concentração de cargas, né, no céu, positivas ou negativas, desculpa, não pesquisei para poder dar, mas eu sei que existem cargas negativas, se eu não me engano, né? E que elas se entram nos polos da Terra, que são cargas ou positivas ou negativas, né? Aí cabe você ir lá você dar uma pesquisadinha sobre quais são as cargas que tem dos dois lados. Mas são cargas positivas e negativas que elas sobrecarregam e então tem a explosão, né? Existe uma descarga de energia, que é o que nós vemos os raios, né? Aquela coisa bonita que às vezes corta o céu, né? Aquele efeito, né, que faz no céu. Uma coisa muito bonita que eu vejo também é a aurora boreal. Não sei se vocês acham muito bonita a aurora boreal. O editor vai colocar uma foto aqui da aurora boreal, né? Ele vai colocar uma fotinha aqui nesse exato momento, né? Essa coisa bonita que vocês estão vendo aqui. O que é a aurora boreal? A aurora boreal, você tem os dois polos da Terra, existe um campo magnético na Terra para protegê-la dos meteoros, né? E aí você começa a entender que isso não foi feito do acaso. Existem muitas coisas para nos proteger que o acaso não criaria.
Mas existem esses dois polos da Terra, né? E aí também o editor vai colocar os polos, né? E como que isso acontece. Essa carga magnética que você tem ao redor da Terra, ela nos protege porque nós recebemos constantemente energias solares, né? Energias solares que, se não tivesse essa proteção, mataria toda a vida no planeta Terra, né? Então, o que acontece? Esses polos, né, eles ficam bem, né, nos nossos dois extremos do nosso planeta, que eu tirei o globinho que estava aqui. Mas aí, nesses polos, você consegue, então, ter esse efeito luminoso, que é a aurora boreal. Então, assim, os cientistas, eles conseguem um sentido disso, né? Do que significa aurora boreal, o que é os raios, né? Os trovões. Mas a fé, o cientista não explica a fé. Sabe por que eles não explicam? Porque não existe um conceito científico para explicar a nossa crença. A fé, ela tá aí para nós crermos nela, para nós crermos que existe um Criador absoluto e também através da sua palavra. Nós temos inúmeros versículos na Bíblia falando sobre a criação de tudo. Então você vai ver, ó, eu vou pegar aqui para vocês uns 2 versículozinhos e depois a gente vai falando mais ao decorrer da aula. Você tem, ó, Isaías 45, versículo 7, que diz: Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causa a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então aqui nós já temos, então, um Deus que cria tudo, o Deus que criou tudo que nós temos. Nós temos também outro versículo em Isaías também, Isaías capítulo 66, versículo 2, que ele diz assim, ó. Eu vou a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? O que é esse meu descanso? Não foram minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Por que vieram a existir? Pergunta o Senhor. Este eu estimo, humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então aqui ele está falando que eu construí tudo isso. Ele fala assim: que casa vocês vão me construir? Como que vocês vão construir uma casa para mim? Eu construí tudo isso, eu criei tudo isso, tudo que existe foi da minha criação. Então, assim, a Bíblia, ela nos dá a evidência da criação por Deus, do criacionismo. Terceiro subtópico: criar e manter. Deus não criou a terra como... Deus não só criou a terra, como ele cuida e mantém tudo em ordem. Do alto ele cuida de tudo, assim como diz o profeta Isaías, que ele está assentado sobre o globo da terra. Toda a terra foi criada em perfeita harmonia para a sustentação da vida. Isto é uma prova que a criação não poderia surgir do acaso. Precisava de um arquiteto. Então, ó, você vai ver aqui, ó, que Isaías, ele fala em Isaías capítulo 40, versículo 22, ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhoto. Ele estende os céus como um forro e a arma como uma tenda, e para neles habitar. Neste versículo aqui, nós conseguimos ver então que Deus, ele está assentado sobre algumas traduções falam sobre o globo da terra, sobre a forma da terra, né? Aqui nós conseguimos ver então, quase 3.000 anos antes, Deus falando através de Isaías que a terra é redonda. E aí depois nós tivemos várias discussões, e até hoje existem pessoas que acreditam que a terra ela é plana, né? Que a terra ela não é redonda, mas sim, a terra ela é redonda. Então, assim, Deus, ele não só criou a terra, mas ele cuida da terra, né? Você tem vários exemplos para provar que a terra ela não foi criada do acaso, que você não pode ser um acaso para criar algo tão perfeito. Se você for olhar a sustentação da vida nesse planeta, você consegue entender que isso não foi do acaso.
Porque existem vários efeitos nocivos no nosso universo que mataria qualquer vida aqui na Terra. O Sol mesmo, que hoje nós utilizamos ele para a fotossíntese das plantas, para a nossa própria vitamina D dentro do nosso corpo, que hoje o Sol é uma bênção, ele traz vida para nós. Mas se ele tivesse um pouquinho mais próximo da gente, só um pouquinho mais próximo, nos mataria. Ou seja, o Sol ele pode ser tão benéfico quanto ele pode ser mortal. A única diferença é o equilíbrio da sua distância, que ele é perfeito para que exista vida e que o Sol ele seja uma fonte desta vida. Mas tudo isso por causa da sua distância, que é exatamente onde deve estar. Se você for olhar, os seres humanos hoje buscam encontrar vida em outros planetas. O ser humano ele busca encontrar um planeta habitável caso esse venha a deteriorar-se. E o ser humano não encontra. Existem vários e vários conceitos para que haja vida. Precisa de oxigênio, precisa de uma atmosfera que proteja dos raios dos raios das estrelas. Precisa de água potável para manter a vida nesse planeta. Precisa de várias coisas para que conseguíssemos viver em outro planeta. Além da distância, né? Conseguir chegar até esse planeta, que também é outra coisa que é o ponto, né? Parece ser um detalhe. Sabe, o chegar até esse planeta parece até ser um detalhe se você for pensar em outras coisas para que esse planeta seja habitável. Então, assim, tudo isso não vem do acaso, tudo isso vem a partir de uma criação de alguém que planejou aquilo. Um criador que planejou tudo isso. Já vamos aí para o segundo subtópico, o surgimento da ciência moderna. O primeiro tópico é ciência moderna. A ciência moderna surgiu a partir dos séculos XV e XVI com Copérnico e outros astrônomos e matemáticos. Sabemos que o Senhor não foi criado, não teve princípio e não terá fim. Ele não está limitado ao nosso tempo. Muitas teorias da ciência moderna já não são mais aceitas, mas a palavra de Deus não tem prazo de validade. Então, a ciência moderna, o que é a ciência moderna? A ciência moderna são os estudos que hoje nós encontramos, né? Isso começou a surgir após a reforma, né? O iluminismo que surgiu, onde cientistas começaram a discutir alguns termos, alguns estudos astrônomos e matemáticos para encontrar, então, respostas para todas as perguntas do universo, né? Tendo aí alguns nomes na revista, né? Como eu falei, Copérnico. Um ponto importante desse subtópico é nós falarmos que Deus não foi criado. Deus ele não tem princípio e Deus ele não tem fim. O que é princípio? O que é fim? Princípio e fim é um período de tempo onde está preso a esse fenômeno chamado tempo, que foi criado. Criado por quem? Criado por Deus. Então, quando fala na Bíblia no princípio, ou seja, quando fala princípio, significa que Deus vem além do princípio. É muito difícil nós termos uma compreensão dessa nessa nossa mente limitada. Mas pensa assim, princípio e fim. Você tem aí algo, né? Pensa que isso aqui fosse o tempo. E aí você tem um ponto inicial e um ponto final no tempo, né? Talvez essa linha contínua, eterna. Mas você tem um tempo. Só que o Deus, ele tá além disto. Deus está além deste tempo aqui, ó. Porque foi ele que criou isso daqui. Dá para entender que Deus não tem princípio e Deus não terá fim? Por quê? Porque isso faz parte de sua criação. Deus criou o princípio. Deus criou o princípio lá no princípio. O tempo foi criado por ele. Ele está fora do tempo. Quando as pessoas falam que Deus é eterno, só que eterno é um conceito de tempo que foi criado por ele. Então não tem como Deus ser aquilo que ele criou.
Deus, ele está além da eternidade. Deus, ele é atemporal, ele é fora do tempo, ele é fora da compreensão humana do tempo. Então, quando você fala que Deus, ele é eterno, talvez seja um conceito utilizado para que você compreenda o poder de Deus. Mas o mais correto é dizer que Deus, ele é atemporal. Eu não vou dizer que é errado você dizer que Deus é eterno, porque para alguns é mais fácil de compreender Deus, né? Ou tentar compreendê-lo. Mas o correto é dizer que Deus, ele é atemporal, ele é fora do tempo, né? Então, assim, existem muitas teorias aí que foram surgindo no decorrer dos anos, né? Cientistas, eles vão desenvolvendo, eles vão estudando, vai evoluindo a ciência, e essa ciência, ela vai mudando, né, os conceitos. Algumas coisas elas tornam em verdade, outras coisas elas vão sendo refutadas, né? Porque o cientista, ele sempre está aí para refutar a ideia de outro cientista ou então aprimorar essa ideia. Só que existe uma coisa que é irrefutável. O que é? A palavra de Deus. Ela está aí há mais de 2000 anos e ainda é considerada a verdade. Há muitas coisas que os cientistas eles utilizam, que eles buscam entender através da palavra. Por exemplo, o dilúvio, né? O dilúvio, que foi um evento cataclísmico da Terra, né? Um evento em destruição em massa no nosso planeta. Ele é comprovado. Você tem estudos que comprovam que houve uma destruição em massa através de água. Então, assim, e a Bíblia está dizendo que houve um dilúvio. Você consegue comprovar, e até mesmo o subsídio do professor aqui, se você for olhar, ele fala: explique para os seus alunos que existem 15 elementos no corpo humano, que são os mesmos 15 elementos que constatam no solo. Comprovando, então, que o homem surgiu do solo, né? Deus modelou a terra e formou com sopro de vida o corpo humano. Então o corpo humano é terra, o corpo humano ele veio da terra, e o que muda, né, qual a diferença do corpo, né, é que Deus colocou a sua divindade através do homem, fazendo então com que o homem se tornasse eterno. Por que o homem é eterno? Porque a divindade de Deus foi assoprada sobre o homem. O poder de Deus foi soprado sobre o homem. Então o homem então recebeu a atribuição da eternidade por Deus. E o corpo pode deteriorar-se, mas ele é colocado na terra, mas depois ele será glorificado. Esse mesmo corpo que você hoje tem aqui, que a terra há de comer, como muitos dizem, né? Esses 2 olhinhos aqui, eu vi com esses 2 olhos que a terra há de comer. Realmente, haverá a decomposição desse corpo, mas ele será então ressurreto e glorificado para então se juntar com a alma e com o espírito, formando novamente um corpo eterno, longe de pecado ou então para maldição. Todos os corpos serão ressurretos, tanto o corpo glorificado quanto o corpo que irá para o inferno. Mas isso já está explicado na Bíblia, que Deus criou através do pó da terra o homem. Segundo subtópico diz: podemos acreditar na Bíblia e na ciência ao mesmo tempo? Sim, podemos crer na ciência, mas lembrando que o nosso verdadeiro guia e as respostas que precisamos estão na palavra de Deus. Hoje tem todas as respostas, Deus tem todas as respostas para todas as dúvidas que a ciência busca até hoje. Ele é o dono de todos os mistérios do universo. O jovem não pode deixar de levar as teorias que tentam descredibilizar a Bíblia, mas precisam buscar as respostas em Deus através da palavra, em jejum e oração. Então, assim, o que a gente tira desse texto aqui? Podemos crer na ciência? Sim. Lembrando que o nosso verdadeiro guia das respostas é a palavra de Deus. Então, assim, você quer ser cientista? Eu sou um jovem e eu quero ser cientista. Eu quero estudar ciência. Amém. Vai em frente nessa sua vontade. É interessante estudar a ciência. A ciência, ela contribuiu muito com a evolução que nós temos hoje. Se você for olhar que eu estou falando numa câmera, que é um produtinho desse tamanho, é uma pecinha desse tamanho aqui, ó. Até hoje eu não entendo, né, essas coisas, né? Como que pode uma coisinha tão pequenininha dessa, eu tá falando, ela tá refletindo ali, ela tá gravando através de um cartãozinho de memória,
Depois disso, ele vai para esse computador. Depois desse computador, ele vai para esse HDzinho externo aqui, ó, que eu tô aqui, ó. Esse HD externo que tá aqui, né? E aí, vai pro editor. O editor, ele vai colocar esse HD externo no computador dele. E ele vai editar esse vídeo, que vai para uma rede web para você assistir da sua casa. Isso é ciência. Isso é ciência, isso faz parte da ciência. E é um fenômeno que hoje está contribuindo para milhares de pessoas, positivamente ou até negativamente. Mas positivo, eu estou falando da palavra de Deus aqui através de uma câmera, como eu falei, de uma câmera desse tamanho, que daqui a pouco você vai ver numa TV de 60 polegadas, porque eu creio que os irmãos aí têm TVs de 60 polegadas, celulares aí abençoados, através ou TV de 60 polegadas, como num celularzinho. Eu sei que a minha cara vai ser refletida em alguma coisa, um celular ou numa TV. Isso é ciência. Então, assim, você buscar esses conhecimentos através de métodos científicos, amém, é legal, interessante. Mas lembrando que o seu verdadeiro guia é a palavra de Deus. E sempre será a palavra de Deus. Então, se houver algum estudo científico que tenta, né, refutar a palavra de Deus, corra dele. Não busque esse estudo científico. Tenta, através do estudo da palavra de Deus, refutar esse estudo. Ele tem que ser refutado, porque a palavra de Deus é a verdade. Você tem que ter ela na sua fé de que a palavra de Deus ela é a verdade. E como que você busca isso, né? Através da palavra, do estudo da palavra de Deus, pede para Deus sabedoria, assim como diz Tiago. Aquele que quer sabedoria, peça a Deus. E ele dará sem reservas, sem limites. Então, assim, busque através da palavra de Deus a sabedoria. Estuda a ciência, não tem problema nenhum estudar a ciência, mas entenda que você não pode levar o estudo das ciências para tentar refutar a palavra de Deus e também trazer confusão para aquele que, né, não está firme na palavra de Deus, tá? A leitura científica e Bíblia, né? Esse é o terceiro subtópico. A Bíblia não é um tratado científico, mas nela encontramos, principalmente em Gênesis, a resposta da criação e da redenção humana. Muitos cristãos, a partir da leitura da Bíblia, tiveram a curiosidade de buscar estudos e estudar ciência. Você pode estudar, aprender a buscar o conhecimento, mas não deixe de ler a Bíblia para não ser enganado com mentiras que são contadas principalmente nos últimos dias de extrema apostasia. É como eu estou falando, já falei bastante sobre isso, então vou ser bem rápido. Nós vemos muito aqui pessoas tentando refutar a palavra de Deus e buscando a ciência através para poder trazer a refutação da palavra de Deus. Mas o certo seria você estudar a Bíblia, a ciência, para você buscar respostas a alguns mistérios que a palavra de Deus já está escrito. Adalto Lourenço é um deles. Eu sempre vou falar porque é um pastor e ele é um físico. Então ele estudou ciência para poder juntar com a palavra de Deus. Então trazer respostas maravilhosas para perguntas que nós temos e também, né, alguns questionamentos que alguns podem vir a ter para você e você conseguir respostas aí maravilhosas para poder ajudar e instruir. Então busquem, né, estudar ciência, mas lembre que a palavra de Deus ela é a verdade e que nós conseguimos respostas, né? A Bíblia não é um tratado científico. A Bíblia não teve o objetivo de ser uma pesquisa científica ou um livro científico. Mas através da Bíblia você tem respostas até de perguntas científicas. A Terra é redonda? Sim. Isaías 40 já dizia isso, que Deus assenta sobre o globo da Terra. Mas o mundo foi criado por alguém? Sim, por Deus. Gênesis 1 fala que a Bíblia foi criada por Deus. As estrelas têm tamanho diferente? Sim, e nós já temos isso na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41, ele diz assim, ó. Um é o esplendor do sol, o outro o da lua, e o outro o das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Para Paulo, olhar o céu era um bando de pontos. Como que ele sabia que aqueles pontos eram
de tamanhos diferentes. Cada estrela tem um tamanho próprio. Então, assim, a Bíblia ela fala sobre isso. Então, você tem algumas respostas dentro da Bíblia. Então, assim, o conhecimento científico ele tá aí para você buscar, mas você lê na Bíblia, você consegue falar, nossa, a Bíblia também tem respostas científicas aqui, que interessante. E através dos conhecimentos da Bíblia, você consegue levar para o conhecimento científico, fazer um paralelo e a cada dia aumentar a sua fé na Bíblia. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Terceiro tópico, a origem, né? Primeiro subtópico, um início absoluto. A Bíblia em Gênesis começa com a frase: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Temos nessa frase o que foi criado e quem foi que criou. Cientistas como Einstein admitem que tudo foi criado só poderia ter sido constituído por um ser muito superior e além de tudo que foi criado. Newton descobriu a lei da gravidade, mas ela já estava lá, pois ele não o criou. O criador dessa poderosa lei foi Deus. Então, assim, Deus ele criou tudo no princípio, né? No princípio criou Deus tudo. Deus criou tudo perfeito. Não existe evolução. Não é que existe a Terra em desenvolvimento, não existe um desenvolvimento. Não, foi tudo feito exatamente como deveria ter sido feito. No meu livro aqui de teologia, né, o professor ele coloca um seguinte ponto que é interessante. A evolução ela é dada ao homem. O homem evolui. O homem ele cria evoluções. Por exemplo, você tem um celular. Os celulares, os primeiros smartphones que surgiram foram aqueles Samsungzinho 1 lá, Samsung Galaxy 1. E aí e o Apple, né? O Apple, né, com aquele seu celular também, né? A partir da Apple com aquele celular touchscreen, né? Nem vou falar lá dos primeiros celulares lá, nem em 90, não. Vou falar dos primeiros celulares com a tecnologia em touchscreen, que são o que nós temos hoje, os smartphones, né? Os smartphones. Os smartphones, eles começaram então com bem simplesinhos. Hoje nós temos o Samsung, acho que 24, 22, 23, deve ter algum desses, que é totalmente diferente. Pega lá um primeiro Samsung Galaxy e pega o último que saiu. A diferença, isso é evolução, né? O 14 bis, né? O primeiro avião. Você pega o primeiro 14 bis e hoje o Boeing, ou então uma aeronave que tem até velocidade do som, né? Tem aeronaves que ela superam a velocidade do som. Olha a evolução do 14 bis que andava, que ele conseguia voar metros, e hoje aeronaves, né, que elas conseguem voar entre distâncias de continentais, né, continentes. Isso é a evolução. O homem ele traz evolução, mas a criação ela não evoluiu e tava tudo aí. Os cientistas eles descobrem as coisas. Por exemplo, eu falei para vocês que houve a descoberta da eletricidade. Newton descobre a gravidade, né? Diz a lenda que ele estava sentado numa árvore, do nada caiu uma maçã na sua cabeça. Ele fala, ué, por que será que essa maçã caiu, né? O que faz um corpo ser atraído para o chão, né? Eu jogar isso daqui ele ir diretamente para o chão. É a gravidade. Tudo volta para o seu polo, né? Nós temos um grande ímã no centro do nosso planeta que puxa tudo para ele. Então, assim, já existia esse grande ímã. Não foi Newton que colocou esse ímã lá. Ele só descobriu o que fazia com esse fenômeno que é a gravidade, né? Einstein não descobriu os buracos negros, né? Einstein não descobriu a teoria da relatividade. Ela já existia, né? E até porque é uma teoria, né? Você tem várias outras descobertas científicas mirabolantes. Por exemplo, os físicos descobrem um planeta, né? Os astrônomos descobrem um planeta lá. Fala assim, nossa, descobrimos um novo planeta numa distância XYZ lá da galáxia tal. Já tava lá esse planeta, eles só encontraram. É a mesma coisa que eu for na natureza e achar um animal. Falar, eu descobri um novo animal, uma nova espécie. Mas ela já tava lá. Essa espécie já existia. Por quê? Quem foi que criou? Deus.
quem criou foi Deus. Segundo subtópico, um acaso, né? O universo é tão complexo e perfeito que jamais poderia ter surgido do acaso. A teoria do Big Bang tenta explicar que tudo que temos hoje surgiu através de uma explosão. Deus criou tudo do nada. Logo, a matéria não é eterna, ela é criada. Somente Deus é eterno. E a existência do mundo depende inteiramente dele. Então, assim, um acaso, né? Será que tudo veio de um acaso? Será que tudo veio de uma explosão de partículas que foi surgindo, partículas, até surgir tudo que nós temos hoje? Existem muitos sábios que dizem que é impossível que tudo que nós temos hoje, a complexidade do universo, tenha vindo do acaso, tenha vindo do acidente, né? O acaso é como se fosse um acidente, né? Mas não, precisava de um arquiteto para construir tudo isso de maneira perfeita. Porque se você for olhar, como eu falei um pouco antes, né? O Sol, ele está numa distância da Terra exatamente na onde teria que estar para que houvesse vida na Terra. A Lua, ela está numa distância que deveria estar, porque se a Lua não tivesse nessa distância, os mares cobririam a Terra diversas vezes. É só você ver, se existe uma mudança, né? Se houvesse uma mudança da Lua, a Lua que controla os mares, né? Ela que puxa a gravidade dos mares para que ele mantenha-se ali, né? Você vê que quando a Lua tá... noite de lua cheia, as marés são mais altas, né? A gravidade toda muda, porque a Lua, ela é satélite natural da Terra, que controla ali os mares, né? Os oceanos do planeta. Então, isso foi exatamente colocado onde deveria ser. Você tem diversas outras respostas, né? Por exemplo, a fotossíntese, as flores... tudo isso, gente, você olha, as belezas naturais são muito mais bonitas do que as belezas construídas pelos homens. Isso é errado, isso é certo, isso é certeza. Você olha, o que é mais bonito? Eu tava fazendo essa brincadeira esses dias. O que é mais bonito, né? O prédio mais alto lá dos Emirados Árabes ou as cataratas de Foz do Iguaçu? Eu acho mais bonito as cataratas do Foz do Iguaçu. Você vai no deserto do Atacama lá, aquelas estrelas, né? Aquele céu limpo que você olha na foto e fala, meu Deus, eu preciso ir lá em algum momento da minha vida. Aquilo ali é criação pura de um ser que criou aquilo ali, ó, de um ser absoluto e de muito bom gosto. Deus tem muito bom gosto, porque tudo é lindo. Tudo é muito bonito, o universo ele é bonito, as estrelas são bonitas, a criação ela é linda. Deus, quando ele termina a criação, ele fala, e viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. E eu também acho muito bom, Deus. O Senhor tem um grande gosto. Ore para Deus e agradeça pelo gosto que ele tem, pela criatividade de Deus, porque Deus é um Deus muito criativo que nós temos. Ele criou, olha só, como é bonito, você olha os mares, né? As praias que não foram... que não tem intervenção humana. Como é linda aquela água azul, cristalino. Você olha, por exemplo, como eu falei, a aurora boreal. Aí você olha aquelas cadeias de montanha do Grand Canyon. Aí você olha as cataratas do Niágara, as cataratas do Foz do Iguaçu. Aí você vai lá pra China, você vê aquelas montanhas, o Monte Fuji no Japão. Aí você vai lá pro México, aí você vê, lá no Peru, né? No Peru você vê o Machu Picchu. Uma coisa muito... Isso tudo natural. São coisas que Deus criou na natureza. Deus, ele tem uma criatividade... E um grande bom gosto, né? Deus, ele tem muito bom gosto. Isso que é legal. Nós cremos que existe um Deus que tem bom gosto. Nós cremos nesse Deus e não que foi um acaso. Um acaso surgiu tudo isso. Não tem como. É tudo muito bonito para ser do acaso. Último subtópico. Deus e o acaso. Jacques Monod, em suas descobertas sobre o controle genético da síntese das enzimas e vírus, afirma que as mutações genéticas são acontecimentos que os cientistas não conseguem prever. A existência de Deus é a causa primária, aquilo que deu origem a todas as coisas. Segundo Charles Colson,
As experiências não provam que a vida pode surgir espontaneamente na natureza. Elas dão evidências de que a vida só pode ser criada por um ser inteligente que dirige e controla tudo. Então, você tem aí 2 cientistas nesse subtópico. Um que recebeu o Prêmio Nobel da Saúde, porque ele conseguiu aí experimentos através de mutações genéticas. E ele entende que todas essas mutações, tudo que acontece, todos os vírus, tudo isso não tem como prever. Porque é Deus que cria. Deus, ele é a causa primária da existência da vida e das coisas que surgem, né? Através de Deus surgiram todas as coisas. E aí você tem aí Charles Colson, né? Que prova que não tenha como ter sido tudo surgido do acaso. Precisava de um ser inteligente para criar. Amém? Já vamos para a conclusão? Cremos que Deus é o criador do universo e os seres humanos não são uma combinação de fatores aleatórios, que acidentalmente se juntaram e deram origem à vida. Não tenha medo ou vergonha de revelar sua fé em Deus, pois é preciso ter mais fé em acreditar na teoria da evolução do que no criacionismo. Eu também acredito nisso. Como crentes em Jesus Cristo, não desprezamos a ciência, mas cremos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus e ela tem todas as respostas a respeito da criação do universo e do homem. Como aqui está dizendo na conclusão, né? É muito mais fácil você ter fé no evolucionismo do que você ter fé no criacionismo. Porque é muito mais fácil você ter... É muito mais difícil acreditar que tudo que existe, tudo que surgiu veio de algo, do acaso ou de uma explosão, do que de um criador, de um arquiteto que pudesse criar tudo isso. Então é muito mais fácil criar no criacionismo, tá? É que as pessoas complicam muito aí com ideias e teorias mirabolantes, tá bom? Já quero agradecer a todos que ficaram comigo até aqui nesse vídeo. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilha com mais pessoas, comente, não deixe de comentar, fale lá se gostou, se não gostou, se tem outra ideia, se tem algo que eu deixei de falar. É muito importante seu comentário, tá? Ajuda muito na divulgação e no engajamento do vídeo, tá? Já quero agradecer a todos. Desculpe aí por algumas coisas, por exemplo, eu tô coçando bastante o nariz, eu tô com a rinite atacada aqui, só Deus na causa mesmo, né? Mas foi ele que deu, né? É ele que dá a saúde, ele que tira a saúde, assim como eu falei no vídeo inteiro sobre a criação e de que tudo vem de Deus. Então eu creio que também Deus me deu essa rinitezinha aqui para poder ter, né, essa rinite, tá? Mas Deus abençoe a todos, muito obrigado por estarem aqui conosco e tchau.